Olá, bem-vindos ao canal Jolie. Eu me chamo Lisandra. E eu me chamo Jonathan. E nós somos o casal Jolie. Então, gente, a gente resolveu gravar esse vídeo falando um pouquinho das coisas que aconteceram, que vem acontecendo, né, na nossa gestação durante o segundo trimestre. Para quem já está acompanhando aqui o canal e tal há algum tempo, viu aí que a gente postou, né, um vídeo falando, né, das minhas primeiras impressões e tal, de como a gente descobriu a gravidez, as primeiras consultas ali de acompanhamento pré-natal. E já estamos no dia 1º de maio hoje. Amanhã a gente faz 25 semanas de gestação. E já estamos aí no que dizemos, né, no que, enfim, as pessoas dizem como sendo o segundo trimestre, quase já acabando aí para entrarmos no terceiro trimestre. Deixa eu até... Eu Quase peguei 6 meses de... peguei uma tabela que fala, né, de 1 a 12 semanas corresponde ali o primeiro trimestre. Alguns até colocam até a 14ª, isso varia um pouco, né, porque não é uma semana inteirinha geralmente que calculam. Enfim, de 1 a 12 semanas significaria o primeiro trimestre, de 13 a 26 o segundo trimestre, ou seja, o meu iria até semana que vem, até o dia 15. Aí no dia 16 já entraria na 27ª semana, que a partir daí começa o terceiro trimestre, de 27 até 40 semanas. Lembrando que essa é a contagem aí, né, de 40 semanas, que corresponde ao, digamos, os 9 meses de gestação. E geralmente a data estipulada para o nascimento do bebê, né, é entre a 38ª semana e a 42ª, fica ali entre esse período para o provável nascimento do bebê, mas eles marcam mesmo, né, na 40ª semana, que seria no dia 15 de agosto, né? Isso. Tem a previsão para ser no dia 15 de agosto desse mês. Aí lembrando, nós estamos em maio, hoje é dia 1º de maio, acabamos de começar o mês, maio, junho, julho, 3 mesezinhos e 15 dias ali de agosto. Bom, com relação às consultas, né, que a gente vem fazendo e os exames, enfim, consultas que eu já fiz e que tenho para fazer ainda nesse segundo trimestre. Vale ressaltar aqui que no primeiro vídeo que eu gravei, eu acho que eu ainda não estava ainda com um plano de saúde. Mas a empresa que eu trabalho, né, quando eu avisei da minha gravidez e tal, eles acabaram criando para mim um plano de saúde. Já era uma proposta inicial que te deram quando você ia começar a trabalhar, né? Mas que você não tinha certeza. Isso, não me deram certeza. Quando eu fui para a entrevista, falaram que tem a possibilidade de ter um plano de saúde. Mas aí eu fui lá, assinei o contrato e tal e não falaram nada mais. E aí eu fui trabalhar normal, até porque assim, como falaram que não era certo, então também não tinha nem como cobrar muito, né? Só que aí quando eu falei da minha gravidez, aí eles rapidinho acabaram fazendo um plano pra mim, que eu ainda tô na expectativa também de colocar o Jonathan como meu dependente, mas ainda tá em passos lentos, né? Mas eu já fiz essa solicitação. E aí agora a gente começou acompanhando pelo SUS, né? Eu falei lá no primeiro vídeo que a gente no dia 23 de dezembro foi lá no SUS para poder fazer um novo teste, né, de gravidez. E a gente acabou então fazendo o primeiro já pré-natal. Assim que deu positivo no teste também, a gente já tinha feito o teste em casa no dia 17 de dezembro, aí no dia 23 a gente foi lá na clínica da família aqui pertinho de casa. Deu positivo de novo o teste, então a enfermeira já engrenou aí o primeiro pré-natal. Ainda a confirmação, né? Aí já confirmado, ela já iniciou com o pré-natal. Isso. Eu não vou aqui falar novamente o que eu fiz durante o primeiro trimestre, não, porque aqui o foco é o segundo trimestre. A tela só. Até mexeu a câmera. Não tá fixo. Bom, como eu falei, o segundo trimestre ele começou no dia
com 13 semanas, né? Então começou no dia 7 de fevereiro e vai até o dia 15 de maio aproximadamente. Então, a partir daí, quais foram as consultas e exames que a gente realizou, né? No dia 18 de fevereiro foi o exame de sangue, o exame de ultrassonografia de translucência nucal, que a gente acabou fazendo particular lá na Barra da Tijuca, porque foi onde a gente conseguiu encontrar. A gente ligou para várias clínicas, vários lugares, mas nenhum tinha para tão perto assim. E a gente precisava fazer logo essa marcação e logo esse exame, porque ele tem um período. Existem alguns exames que eles, na verdade, boa parte deles, né, são indicados para fazerem em períodos determinados, até a 14ª semana. Então, a gente precisava marcar logo. E a gente, como leigo de pais de primeira viagem, não sabia direito das coisas, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, exames que tem que fazer, exames que não tem que fazer. Algumas coisas a gente até chegou a pesquisar pela internet, mas não encontrou todas as coisas. Então, acabou que, como a gente estava fazendo o acompanhamento pelo SUS e a gente fazia os pré-natais lá, quando a gente foi lá e não indicaram pra gente nada sobre a ultrassonografia de translucência nucal, e aí a gente não sabia que precisava fazer, não que seja obrigatório fazer, né, mas é o recomendado, né, então não falaram nada sobre essa recomendação. Então a gente acabou que não tinha ideia, quando estava já próximo do limite, né, que é a 14ª, né? Tem gente que indica a 13ª, mas tem gente que fala que pode estender até a 14ª. Isso, que seria o limite, né, no caso, para ter eficácia. E aí a gente foi correndo atrás já para dar a 14ª. Então a gente estava bem em cima e a gente estava procurando em qualquer lugar que pudesse fazer esse exame. Então a gente encontrou ele lá na Barra, né, na Barra da Tijuca, que é bem distante da onde a gente mora, que é na Ilha do Governador. A gente acabou marcando na clínica Simple Imagem, mas graças a Deus o atendimento foi super bom. E nesse mesmo dia a gente acabou descobrindo o sexo, né? O médico, ele revelou, ele perguntou pra gente se a gente queria saber, a gente falou que sim. Aí ele fez um certo mistério lá, né? Escrevendo meninha, e não dizia qual que era a última letra, e perguntava pra gente o que a gente achava que ia ser e tal. Um mistério envolvido ali na hora, mas resolvido, e aí a gente descobriu o sexo, e até logo depois disso a gente resolveu fazer um chá de revelação só pra nossa família, mas remoto. A gente fez um chá de revelação online, né? Porque, como vocês devem saber que acompanham aqui no nosso canal, nossa família nós não somos daqui do Rio de Janeiro e nossa família não mora aqui. A família do Jonathan mora lá em Rondônia, né? A maior parte, né? Pai, mãe, irmãos e sobrinha. E a minha família mora a maior parte na Bahia, em Salvador. Então, lugares bem distantes entre si. A gente está aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente não quis deixar eles de fora, né, dessa etapa e tal da gente. A gente acabou fazendo esse chá revelação aí de forma remota, através de uma ligação do Google Meet, né. Bom, mas é isso que o Jonathan falou. A gente não tinha... Somos pais de primeira viagem. Apesar de pesquisarmos, assim que a gente descobriu, né, a gente começou a pesquisar muitas coisas, mas assim, nem tudo tá já escancarado pra gente. Hoje em dia, eu já vejo muitos conteúdos no Instagram e no YouTube falando sobre esses exames importantes e necessários para a gravidez, né, durante a gestação. Então agora a gente vê lá que eles indicam sim fazer a translucência nucal, mas na época que a gente estava, né, logo no início da gravidez, a gente não fazia noção. Mas alguns amigos até da igreja falaram da importância de fazer esse exame, que é um exame que ele vai medir lá o tamanho de alguma parte do bebê. É um líquido que se forma lá na nuca do bebê, né? Isso. Que aí vai indicar se ele vai ter probabilidade de desenvolver de ter alguma malformação ou desenvolver alguma doença. Uma síndrome. E é algo que falam, né, que se descoberto em tempo, pode ser tratado. Mas aí, graças a Deus, a gente realizou o exame
e não foi identificado nenhuma anormalidade, estava tudo bem, né, dentro do valor lá que tem que dar. Já no dia 26 de fevereiro, já vou falar só o total. O total de consultas e exames que a gente fez e vai fazer, né? Porque tem aqui uns que eu registrei que a gente ainda não fez. Mas foram 12. São 12 encontros só nesse segundo trimestre, ou seja, dentro de 3 meses. 12 dividido por 3 ali, aproximadamente 4 vezes no mês a gente tem que ir fazer algum exame, alguma consulta para saber como é que tá aí a nossa gestação. E então, se você está se preparando também, já vai anotando aí que vão ser muitas vezes, né, que você vai precisar. Claro, também é importante ressaltar que a gente está tendo tantos assim porque a gente está fazendo 2 acompanhamentos, né? A gente decidiu manter o acompanhamento pelo SUS e então a gente faz as consultas pré-natais lá ainda. A própria enfermeira falou, não larga a gente aqui não, continua fazendo o pré-natal aqui com a gente. Sim, e é tão pertinho a clínica da família aqui de casa que vale a pena também. A gente também tá sendo super bem atendido, bem tratado. E a gente está fazendo também o acompanhamento pelo plano de saúde, então acaba que, né, juntando esses dois acompanhamentos, aumenta realmente o número, né, de exames e consultas que a gente tem que fazer. Bom, então, no dia 26 de fevereiro de 2025, foi a nossa terceira consulta pré-natal pelo SUS. Lembrando que pelo SUS, aqui na Clínica da Família, essas consultas pré-natais geralmente variam entre ser com a enfermeira e com o médico. Eu acho que teve mais encontros com a enfermeira, talvez. Acho que sim. Né? Mas eles tentam fazer esse revezamento, né? Um encontro com a enfermeira e um encontro com o médico. No dia 19 de março, foi a nossa 4ª consulta pré-natal no SUS. Aí lembrando que assim que a gente começa o primeiro pré-natal, eles tentam fazer a marcação dessas consultas uma vez no mês. A partir de alguma semana aí, que aí eu realmente não tenho aqui o dado, essas consultas começam a ficar um pouco menos espaçadas, de 15 em 15 dias. Até que quanto mais próximo da 40ª semana, né? Essas consultas começam a ficar semanais para poder ter um acompanhamento ali, né, real, porque a hora do seu bebê chegar já está muito mais perto, então é importante que você esteja mais ali presente, né, e com tudo direitinho, com o seu médico e tal, que está acompanhando você. Bom, no dia 25 de março, então, foi a nossa primeira consulta pré-natal com a doutora do plano de saúde, que está sendo a doutora Daniele, ali no bairro da Cidade Nova, né? Especial Life. Assim Especial Life. O plano é Assim Saúde. Aí eles têm um projeto, ou seja, um programa chamado Bebê Assim. E aí eu comecei a fazer esse acompanhamento lá com a doutora Daniele no dia 25 de março. Sendo que eu já tinha então ido 4 vezes lá no SUS fazer consultas pré-natais. No dia 20, aí nessa consulta com a doutora Daniele, ela me passou já um monte de exame pra fazer. Ela passou uma ultrassonografia obstétrica do primeiro, né? Do primeiro ou do segundo? Agora eu já tô... Foi do segundo. Ela me passou do segundo. Morfológica, né? A gente fez dia 15. Porque a gente já tinha feito no primeiro trimestre um ultrassom pelo SUS. Uhum. E aí quando eu me consultei com a doutora Daniele, né, do plano, ela me passou para fazer o ultrassom obstétrico morfológico do segundo trimestre, né? Porque eu já estava no segundo trimestre. Me passou também já o exame de sangue, um exame lá da curva glicêmica, que eu ainda devo fazer, e um ecocardiograma fetal com Doppler. Também ela me passou aí esses 4 exames para fazer. Então, no dia 2 de abril, eu realizei a vacinação da DTPA, que falam que tem que fazer com 20 semanas de gestação. Na verdade, pode fazer a partir de 20 semanas, né? Mas recomendo a partir de 20 semanas, não tem que fazer com 20 semanas, né? Mas eu tomei lá no dia 2 de abril, quando eu já tinha 20 semanas. E aí recomendam que o companheiro, né, o pai e quem vai estar próximo do bebê... Todos aqueles que vão estar próximos no período inicial do bebê, né, que eu acho que é 45 dias, alguma coisa assim, que
o momento onde o bebê ainda não vai tomar a vacina correspondente ao DTPA, né? E aí, durante esse momento, é ideal que todos que estiverem junto com o bebê, né, estejam imunizados, é o recomendado no caso, né, para que o bebê não acabe contraindo, né, alguma dessas doenças que a vacina previne. Ela previne contra coqueluche, né? São 3, coqueluche, tétano e... Difteria, você acha que não? Enfim, ela é uma vacina assim importante. Eu esqueci de falar que no dia 29 de março, eu acabei também, dentre esses pedidos que a médica me recomendou, né? Eu fiz o exame de sangue e urina, aquele hemograma completo, com um monte de coisa que ela pediu. E eu fiz aqui na ilha mesmo, consegui achar um lugar pelo plano que fazia aqui na ilha. E foram 9 tubinhos, gente. 9 tubinhos de sangue coletados. Eu achei que eu não ia aguentar. Foi uma doação de sangue. Eu fiquei lá, mas graças a Deus a médica, a enfermeira, enfim, que me atendeu, ela super tranquila, conversando comigo, me fazendo relaxar, me fazendo respirar tranquilo, pra não olhar muito. Mas eu tava realmente bem tranquila, graças a Deus eu não passei mal nem nada. E aí tirei todo esse sangue aí, depois eles fizeram a análise que já saíram os resultados, né? E eu levei lá depois pra doutora ver os resultados. Bom, no dia 4 de abril, foi a nossa 5ª consulta pré-natal pelo SUS, com a enfermeira Juliana, e o Jonathan tomou a vacina DTPA, lá no SUS também. Aí, no dia 15 de abril, nós fizemos então a ultrassonografia obstétrica morfológica do 2º trimestre, a pedido da doutora Daniele pelo plano, e fizemos também lá na Barra, porque por questões mesmo de datas disponíveis, né? Quando a gente ligava para outros lugares mais próximos daqui de casa, não tinha uma data disponível dentro do número de semanas recomendado pela médica, pela doutora. Por isso que a gente acabou marcando lá na Barra. Mas nesse dia, só para observação, ela estava com 22 semanas e 4 dias. No dia 15 de abril, né? Que foi quando a gente fez o ultrassom. Isso. E é justamente quando recomendo. Eles falam assim, é recomendado que vocês façam entre 20 e 24 semanas esse ultrassom para ver se o bebê tá bem formado, se tem lá os membrozinhos direitinho. Mede o tamanho de cada tamanho coisa. Do fêmur. Depois a gente estima quanto que ele acha que o peso tá do bebê, essas coisas assim. Exato. Mas recomendam mesmo fazer ali com 22 semanas. Que falam que, sei lá, o bebê tá mais formadinho, é melhor para poder visualizar. E aí eu tava com 22 semanas, né? Já no dia 28 de abril, nós fizemos o ecocardiograma fetal com Doppler, também a pedido do plano, né, da doutora Daniele pelo plano, e fizemos lá no centro assim da Tijuca. A gente foi lá, foi por ordem de chegada, a gente chegou mais 8 e pouquinha. Graças a Deus não tinha muita gente, a gente pegou uma ficha lá de prioridade, fomos atendidos rápido, e eu acho que só tinha uma ou duas pessoas, né, na minha frente, eu acho, para poder fazer o exame. Sim. E nós fizemos, graças a Deus também, tudo normal, que a doutora disse, né? A doutora Thalita, se eu não me engano. Viu lá os fluxos, viu o batimento do bebê e falou que estava tudo bem, tudo normal. Chegou a comentar, né, umas coisas como... Falou assim, a gente faz esse exame principalmente porque 90% das doenças de coração, os problemas de coração podem ser detectados através desse exame, né? E ser tratado, seja, não sei, durante a gravidez ainda ou quando o bebê nascer, se ela até afirmou um ato cirúrgico ou qualquer coisa. E o restante dos 10% só descobre depois que nasceu mesmo, né? E, só que, segundo ela, não apresentou nenhum problema, estava tudo normal. E nessa época a gente tava com 24 semanas e 3 ou 4 dias, acho. 3. Por sinal, até quando eu liguei para marcar, a mulher perguntou se eu ia estar com até 23 semanas, que era o que eles estavam recomendando ter. Eu falei assim, que não podia estar com 24, mas que estava dentro do período que a doutora me pediu. Isso, a gente...
a gente até viu, né, falando sobre essa seguinte recomendação sobre 23 semanas e tal, e inclusive a mulher atendente, né, da Assim falou sobre isso, sobre estar nesse período, mas por recomendação médica, que eu não sei porquê, mas a recomendação médica foi que fizesse, ela escreveu lá no papel. Fazer com tantas semanas. Aí a gente seguiu conforme a recomendação. Bom, e aí no dia 29 de abril, já um dia depois, a gente foi na segunda-feira lá na Tijuca, na terça-feira foi a nossa segunda consulta pré-natal pelo plano com a doutora Daniele, lá no centro da Cidade Nova. Que aí ela analisou os resultados do meu exame de sangue e urina, analisou o resultado do ultrassom morfológico e do ecocardiograma. E a princípio ela não falou nada assim muito, que estava muito fora não, do valor, né, que tinha que dar. Apenas ela me recomendou, depois a gente vai falar um pouquinho mais, a gente acabou olhando, né, os resultados lá e comparando com os valores de referência, a gente se preocupou com algumas questõezinhas. Mas assim, eu quando apontei para a doutora, ela mandou ficar tranquila, falou que não era nada demais. Uma única coisa que ela me recomendou, acabou passando, né, foi uma suplementação de vitamina D, porque a minha estava abaixo do recomendado. Mas as outras coisas que a gente acabou se preocupando um pouco, né, foram valores de tireoide alto, especificamente algum anticorpo, né, que eles medem lá no exame de sangue, que assim, o valor de referência que eles escrevem lá embaixo estava tipo até 49, e o resultado do valor tinha dado 300 e pouco. Aí a gente achou estranho, né? Mas aí o Jonathan pesquisou no ChatGPT, pesquisou na internet, um monte de coisa. Eu também pesquisei na internet, achei que era coisas relacionadas à tireoide, e enfim. Mas a doutora, ela não falou que aquele resultado em si não influenciaria muita coisa, mas ainda assim, né, até pela minha preocupação, ela me encaminhou para um endocrinologista que eu ainda tenho que marcar para poder fazer alguma avaliação. Outra coisa também que a gente notou que estava um pouco alto era o colesterol, né, estava acima lá do recomendado, só que aí eu comentei isso com a doutora Daniela, ela disse, só refazer a sua alimentação. Evitar frituras, assim, essas coisas. Enfim, eu não como muita fritura eu não como. Eu realmente ainda como um pouquinho de besteira de tipo salgadinho, sei lá. Mas fritura eu não tenho comido tanto não. Mas ela falou pra evitar isso, só dizer isso. E os outros dois valores foram de hepatite B e rubéola. Só que o que acontece, né, que depois a gente também veio pesquisar e entendeu que aquele valor que estava lá e que deu reagente, enfim, era... Tem que dar reagente mesmo. Era, no caso, referente às vacinas que eu tomei. Então, digamos que eu estaria protegida devido àqueles valores, né? Devido àquele resultado que deu. Só, né? E a vitamina D, que eu já falei, que estava um pouquinho abaixo, mas que ela já me recomendou comprar, a gente ainda não comprou, mas ela recomendou comprar um Adera D3 de 7.000 unidades por alguma coisa aí. A glicose deu normal. Tem a glicose também, que a gente ficou preocupado. Deu normal, só que tinha dois valores lá, né? Um batia 87. E o outro ele falava lá sobre alguma coisa de 5%, média estimada, blá blá blá, aí batia 99, eu acho. Aí estaria acima do valor. Segundo algumas pesquisas que a gente fez e tal, isso era só algo que eles usavam de referência para pessoas que já eram diabéticas. E aí, quando dava esse valor e eles verificavam que eles colocavam um valor de 5%, parece, alguma coisa assim, eu não entendo 100% sobre isso. E aí, para essas pessoas diabéticas, usavam o valor de referência com esse 5% aí, que é o da média estimada lá, que aí bateria 99. Dela é o normal em jejum, que seria 87. E o limite você viu que era 92, né? 92 é o limite para gestante. Pois é.
Mas foi isso, eu levei lá esses exames e a doutora olhou e fez só esses pequenos aí adendos que a gente ainda precisa comprar a suplementação aí da vitamina D. Sim. Eu já tinha visto muitos vídeos falarem sobre isso, sobre geralmente a grávida ela não é recomendado ficar pegando muito sol, assim, principalmente de meio-dia, e por isso ela acaba tendo a vitamina D ali reduzida, né? Porque a maior parte da vitamina D é a advinda do sol, né? Então, se a gente não pode pegar muito, ou se a gente trabalha muito em casa, trabalha muito em ambiente fechado, a gente não tem tanto esse contato com o sol e acaba realmente tendo a vitamina D reduzida. E em diversos vídeos no YouTube que eu vi, recomendava a suplementação já.